O que eu queria trazer, elucidar no seu coração é a vida, um pouco do texto da vida de José. E eu fiquei pensando, por que será que a Bíblia se preocupou em trazer essas histórias ou essas narrativas de tantos personagens que eu me atenho nessa noite, é o de José, e deixou escrito para que nós tivéssemos conhecimento. E aí eu entendo que elas estão escritas primeiro, para que nós possamos aprender, através desses personagens, dessas narrativas, o que é que Deus é capaz de fazer na vida de um homem ou de uma mulher que confia nele e que entende a importância do seu chamado, como eu falo de José, que entende a importância dos seus sonhos. Não vou expor, aprofundar-me na vida de José, mas nós conhecemos José como um homem que sonhava, que desde a sua infância, dos seus 12 anos aproximadamente, ele começou a receber instruções de Deus e alimentar o seu coração com sonhos. E Deus também, de maneira proposital, enchia o coração de José de sonhos. E José, na sua ingenuidade, ele compartilhava os seus sonhos, ficava tão maravilhado, não conseguia conter. Ele compartilhava os seus sonhos com seus irmãos, com os seus pais. E é importante isso, esse compartilhar. E como ele era ingênuo, ele falava para todo mundo. E por conta dos sonhos de José, a gente acaba aprendendo que, mesmo sendo sonhos de Deus que nascem no nosso coração, mas ele acaba despertando também ciúme, ele acaba despertando inveja, e ele acaba colocando a nossa vida, às vezes, em descrédito diante dos outros, por conta dos sonhos que declaramos que nós temos. Eu olho aqui para a Conceição, eu lembro quando a Conceição começou a fazer a faculdade dela, e as pessoas diziam para ela, mas, até na casa dela, mas você já está com a idade, para que fazer faculdade com essa idade toda? Para que você vai entrar na faculdade? Não precisa mais disso, era mais ou menos assim a fala. Por quê? Porque as pessoas se levantam quando nós declaramos, isso é um pouco, daquilo que está no nosso coração. Com José não foi diferente. Mas Deus deixou José na Bíblia para que nós aprendêssemos com ele, para que nós aprendêssemos com o exemplo de perseverança, com o exemplo de dar crédito àquilo que um dia Deus semeou no seu coração. Eu vejo em José um homem que não desistiu mesmo diante das dificuldades. Eu queria nessa noite também me ater na minha fala, dizendo para você, as dificuldades elas não podem fazer você parar ou esquecer ou abandonar os seus sonhos. Diga ao seu irmão, não abandone os seus sonhos. Não abandone os seus sonhos. Diga, porque Deus é capaz de realizá-lo na sua vida. Eu fico pensando se José não acredita por alguns momentos, ele perdia a oportunidade, porque Deus com José falou tudo o que ele ia viver. E o que é mais interessante na vida de José é que quando Deus fala para ele, coloca o sonho no coração dele, isso é que a gente tem que entender. A realidade de José era completamente contrária àquilo que ele sonhava. Eu vou te dar um exemplo. Você está aqui nessa noite, Deus um dia colocou no seu coração, você vai fazer a sua faculdade e vai conseguir o seu emprego numa grande estatal, você ouve, recebe aquilo no seu coração, só que a sua realidade hoje é completamente diferente daquilo que Deus está colocando no seu coração. Deus falou assim, você vai ser um grande empreendedor. A Vânia, por exemplo, vai abrir uma rede de restaurante. Mas a gente olha a nossa realidade hoje, ela é contrária àquilo que Deus está falando. Mas Deus é Deus absurdo mesmo. Eu falo isso com muita propriedade, porque há cerca de 10 anos atrás, queridos, Deus colocou no meu coração que nós teríamos um tempo para conquista, que nós teríamos uma igreja, que nós estaríamos comprando nosso terreno, mas a nossa realidade era completamente contrária ao que Deus estava falando. Não tínhamos um lugar para estar. A irmã Regina cedeu lá a igreja para nós ficarmos num contrato, queria dar um terreno para a gente. Eu falei para ela, não quero, depois seus filhos vão crescer, não precisa botar lá no nome da igreja. Eu falei para ela, se Deus chamou a gente, Ele mesmo vai colocar aquilo que Ele está prometendo na nossa vida. E hoje nós estamos aqui. Então nós, a igreja ministerial é uma igreja fruto de que sonhos se tornam realidade, mesmo que a sua realidade do momento se
sente porque você não tem sonho. Porque eu fico imaginando cada adversidade de José. Ele lembrava: eu estou aqui, mas eu tenho uma promessa, e arde dentro do meu coração aquilo que um dia o Senhor falou comigo. José, ele se levantava de cada contratempo que vinha sobre a vida dele, porque um dia Deus colocou verdade no coração dele. E o que é mais interessante, olha, igreja, José recebeu sonhos com 12, 13, 14, 15. Com 17 ele é vendido. Você não tem, você pode ler a história de José aí. Você não tem Deus falando com José na cova. Você não tem Deus falando com José na prisão. Você não tem Deus falando com José nos momentos difíceis da vida dele. Deus estava tão somente em silêncio. José se levantava tão somente pela palavra que ele tinha recebido, pelo sonho que um dia ele colocou no coração. Era o que levantava ele. Aí hoje nós queremos que Deus todo dia falando conosco. Aí eu não falei contigo, vai levantar a igreja, acredite. Aí outro dia eu estou lá para baixo de novo. Vai levanta. Deus não age assim. Deus é Deus que fala muita vez. Ele já colocou o sonho no seu coração? Se levante, acredite, porque Deus é poderoso para trazer a existência. Agora, só acontece quando nós cremos, não importa qual seja o momento. Aí o irmão José: cadê? Ele não está aqui na cova, não. Aí a Bíblia diz assim: e José não estava na cova. Por que ele não estava lá? Porque lá não era o lugar dele. E onde era o lugar de José? Lá no trono, no palácio. Onde era o lugar de José? Governando o Egito. Só que estava tão longe dessa realidade. Você pode estar aqui nessa noite, longe, muito longe da sua realidade, mas isso não quer dizer que ela não vai acontecer. Não importa se esteja longe, se esteja perto, porque eu estou aqui para dizer é que se um dia Deus chegou no seu coração, ela vai acontecer. Se você acreditar, Ele é poderoso para te colocar. Não importa. Esse camarada aqui, ele acreditou tanto que ele se tornou um dos melhores administradores que a Bíblia pode falar. Acho que José, que chega um pouquinho mais perto de José aqui, não vou dizer Salomão e Neemias, mas José, a Bíblia chega a dizer que tudo que ele colocava a mão prosperava. Por quê? Só porque um dia ele resolveu acreditar. Um dia ele resolveu acreditar. Um dia ele disse assim: é possível. É só isso que Jesus disse. É possível eu viver o que Deus está colocando no meu coração. É possível. Agora, a partir do momento que ele disse: é possível ver o que Deus está colocando no meu coração, ele estava realmente se levantando, porque o inferno se levantou contra ele, a família se levantar contra ele, as situações se levantar contra ele, mas ele continuou firme. É possível eu viver o que um dia Deus colocou como sonho no meu coração. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu tenho convicções firmes, eu vou falar para você, que são os meus sonhos, são as minhas convicções, e não tenha dúvida, pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu estou buscando intensamente viver, eu creio que eu vou viver. Não sei quanto tempo estarei aqui, também não é despedida, mas eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para cumprir tudo que colocou no meu e no seu coração. Eu quero que você nessa noite não somente diga: é possível, eu creio que vou viver. Ah, pastor, eu estou aqui, eu estou meio que vazio, não tenho sonho, então começa a semear um sonho, um projeto no seu coração. Eu parei de usar essa fala na igreja, mas eu sempre dizia: estar na igreja ministerial é proibido estar na igreja e não ter sonho e não ter projeto. Eu falei isso durante muito tempo. Você não pode ser um crente ministerial que não tem um sonho, que não tem um projeto, um sonho de uma faculdade, um sonho de uma casa. Não importa, eu quero que está mencionando coisas. Eu acho que você que tem que buscar isso, você que tem que entender aquilo que o teu coração deseja. É você, não, o pastor está falando, mas você que tem que ter o seu plus com Deus e buscar por aquilo, se levantar por aquilo. E é isso que vai te fazer se levantar. É isso que fez José. Olha, se eu estou aqui dentro, mas é prazo determinado. Não vou ficar aqui não. Daqui a pouco empurrado o camarada para dentro da casa de todos. Daqui a pouco empurrado o camarada para a prisão. E todas as vezes que José estava se acomodando, Deus criava uma situação para mudar, para ele acordar. José, não é não. José podia chegar na hora, estou aqui, estou governando a casa de Potifar, realizei meu sonho. Deus disse: não, José, eu tenho muito mais para você. Depois ele está bem, Deus falou: José, eu tenho muito mais para você. E eu não me canso de pensar nisso. Deus tem muito mais para mim. Deus tem muito mais para você. Agora, os teus sonhos têm que te fazer se levantar. Os teus sonhos têm que te fazer se erguer, mesmo quando alguém te empurrar para dentro do buraco. Porque vai acontecer, irmãos.
Alguém vai falar, não, não é para você não, todo mundo. Aí eu tenho outra fala que eu acho que tem muita propriedade. Deus olha e diz assim, olha, todo mundo pode não acreditar. Deus não está preocupado em ter vindo com todo mundo. A questão é, você acredita? Deus está dizendo, está todo mundo contra você, mas eu quero saber você, pastora Georgina, acredita? Acredita que terá um ministério honrado? Você acredita? Acredita que eu vou te levar e eu vou fazer através da sua vida? Acredita? Essa é a questão de Deus. A questão não é se eu não sou aceito, ninguém me compreende. Deus não está preocupado com isso. Olha para o seu irmão e diga assim, a preocupação de Deus é, você acredita? Diga, se os seus sonhos não te tiram da cova, reveja os seus conceitos. Se os seus sonhos não te fazem levantar, reveja os seus conceitos. E amplia esse sonho. Falaria muito mais, mas eu sei que você continuar ouvindo as mensagens que saem dessa tal, você vai ser abençoado. Amém? Por quê, pastor? Porque nós somos um povo que tem aliança, que honra a Deus e que Deus honra a nossa vida. Que Deus te abençoe com esta palavra. Basta uma palavra do meu Deus, você já recebeu a palavra, e nós vamos ofertar debaixo dessa verdade, no dia que o Alexandre está aqui, juntamente com o meu Maurício, que vai entregar no